CBN Campo Grande. Apresentação: Daniele Escher. Muito bom dia a você que nos acompanha aí na frequência 93,7, a você que nos acompanha também pela internet e pela TVC HD canal 13.1. Estamos entrando na segunda hora do Jornal CBN Campo Grande, dessa quarta-feira, 27 de julho de 2022. Menos imposto, mais emprego. Oferecimento: Sindifiscal MS. Hora de conversar com Clauber Aguiar, diretor do Observatório Econômico do Sindifiscal, aqui dentro da nossa coluna Menos Impostos, Mais Empregos. E hoje, então, falando de educação, né, Clauber? Bom dia. Bom dia, Dani. Hoje vamos falar sobre educação, os números que envolvem, né, esse tema, um tema que eu gosto muito. E, em volta desse tema, o que a gente pode aí estar agregando com relação aos tributos e sempre de olho na geração de empregos, né? Vamos lá, vamos avançar. É um tema que preocupa bastante, né? Como você mesmo disse, é importante, a gente não precisa nem frisar isso, a população sabe, né, que as nossas crianças precisam ter uma boa educação, uma educação de qualidade para avançar no mercado de trabalho, enfim, em toda a vida. E o que pode ser feito, né? Porque a gente vem falando de outros temas aí onde se pode cortar gastos e gerar mais empregos. E aí, quando se fala em educação, como isso pode ser feito? Eu estou aqui curiosa, pensando. Dani, esse tema que a gente hoje aborda, a lógica que eu vou colocar aqui vai ser inversa. A gente vem falando sobre a redução da carga tributária com foco na geração de empregos, só que a gente vive um momento atípico, né? A gente vem frisando nas últimas semanas, fruto do que tramitou em Brasília, que a gente colocou aqui, buscando aí uma solução emergencial para a inflação, para a escalada do preço dos combustíveis. Enfim, e passou em Brasília, hoje a Lei Complementar 194, que fixou o teto dos 17%. Com essa quebra de pacto federativo, a gente frisa isso porque não houve um planejamento a tempo por parte dos estados, de olho nos gastos que devem ser cumpridos dentro do orçamento. Tanto que eles questionaram isso na justiça, né? Isso é um tema que muitos estados acabaram aceitando, né? Mas com certeza 100% dos estados estão aí mitigando, né, os prejuízos que já estão vivendo dentro da responsabilidade do cumprimento do orçamento. Então, hoje o que a gente tem para colocar aqui é que menos impostos com a quebra desse pacto federativo pode sim causar uma queda no número de empregos gerados, isso falando aí do médio prazo, né? Você permite eu explicar aqui, falando sobre isso. Hoje, Mato Grosso do Sul vive uma realidade muito boa, que é a questão do pleno emprego. A gente vive num cenário, por exemplo, dentro de um ano de geração de mais de 20 mil postos de empregos. Falamos isso aqui, inclusive, no início do jornal, mas o problema é falta de qualificação. Vaga tem. Exato, importante você tocar nesse ponto. Por exemplo, cerca de 320 vagas de empregos foram geradas esse mês, 20% delas ainda não foram preenchidas. Sequer houve procura por essas vagas. Isso é fruto que você falou, de qualificação. E quando a gente fala, então, de pleno emprego e fala de vários postos de trabalho abertos e que não estão sendo preenchidos por falta de qualificação, a gente tem que voltar o nosso olhar justamente para o sistema de educação do nosso estado. E a educação ela vem do ensino básico, fundamental e técnico ou superior. Quando chega no início ali da fase adulta, cada cidadão ele vai buscar uma formação técnico superior conforme a sua vocação e conforme também a disponibilidade de mercado de trabalho. Mas então tudo nasce no fundamental e depois passa para o ensino médio. E isso a gente tem aqui uma responsabilidade começando no município, mas a gente está falando hoje aqui de Estado, dos números do Estado, então a gente vem para o ensino fundamental 2, que a gente chama, e o ensino médio com a responsabilidade do Estado. E de onde vêm os recursos para o financiamento, né, desse sistema, da estruturação desse sistema? Vem dos impostos, vem dos recursos que são arrecadados dos impostos.
E existe uma cobrança cada vez maior também de termos escolas em tempo integral, por exemplo, né? Tanto essas escolas que são de responsabilidade do município, quanto as escolas da rede estadual, né? Para que essas crianças, esses adolescentes, passem mais tempo ali tendo o ensino adequado. Exatamente. Existe uma correlação direta com relação até mesmo à remuneração, à renda per capita de uma população em função da quantidade de anos de escolarização dessa população. Então, a gente colocar o ensino integral, outras metodologias, outras formas que a gente possa estar atuando. Vou fazer um parêntese aqui, Dani, porque embora eu seja fiscal há quase 20 anos, né, eu tenho experiência na vida escolar, não vou falar nem só acadêmico. Eu comecei no magistério superior, dando aula em pós-graduação, graduação, mas também passei por curso técnico, dei aula em curso, coordenei curso técnico e também, por último, tive uma experiência de 3 anos em sala de aula como professor de matemática e física. Então, eu conheço a realidade da educação do país. Então, quando a gente aborda esse tema, eu falo de algo que eu vivi em sala de aula, que me preocupa muito, que me apaixona, né? Então, essa questão do financiamento, dá números aqui, a gente falou aqui da preocupação com a aprovação da Lei Complementar 194, que fixou o teto da arrecadação em alguns setores em 17%, a gente prevê, vamos colocar números aqui, a gente tem uma previsão de perda de 500 a 700, chegar até 900 milhões, né, de estimativa de perda de ICMS com essa lei complementar 194. 25% de toda a carga tributária nossa estadual, ela é direcionada ao setor de educação. Isso é fixado por lei, é obrigação legal isso. Quer dizer, quando se fala só em perda do ICMS, às vezes a pessoa não pensa que isso vai impactar na educação. Exatamente. Então, se sai 25% disso, a gente está falando de algo aí, eu estimo aí algo em um número cerca de pelo menos 200 milhões a menos que vai ser direcionado para a educação. Então, 200 milhões que deixarão de ser colocados na educação, isso vai ter um reflexo em sala de aula, no financiamento do nosso sistema de educação. Então, isso preocupa. Foi onde a gente abriu hoje a nossa conversa aqui, falando que menos impostos, sendo feito, praticado de uma forma sem um planejamento prévio, isso pode impactar no médio prazo e aqui o efeito é adverso. Né? Impactar na formação do ensino fundamental, do ensino básico, e é o que vai acontecer quando esse adulto, já na fase adulta, for buscar um emprego, ele não teve a formação adequada. É a realidade que a gente vive no nosso estado, que a gente tem que buscar reverter esse cenário, né? Dentro dessa avaliação, vou trazer números aqui também, esse investimento em educação aqui no estado vem crescendo numa ordem de 15% a 16%, por média 16% ao ano, crescendo. 16% por ano de investimento em educação, vem crescendo esse investimento ano a ano. Isso especificamente em Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul. Isso aí já há mais de 10 anos a gente observa essa média. Isso é um dado muito bom, né? Isso é um dado que deixaria qualquer gestor numa posição confortável para tratar uma pasta. Porém, até porque tem uma demanda reprimida, né? Existem aí exigências, pedidos para que a gente avance aí, inclusive em relação às escolas em tempo integral, por exemplo. Exatamente. Tem coisa para se fazer dentro disso o tempo inteiro, né? Tem muita coisa boa para se fazer. Então a gente vem observando esse cenário favorável de investimento. O Mato Grosso do Sul, dentro do cenário nacional, ocupa, assim, uma posição de destaque, isso é muito bom também, é fruto aí de uma boa gestão do nosso governador Azambuja. Mato Grosso hoje ocupa, dentro da avaliação que é feita pelo IDEB, que é o Índice da Educação Básica, ocupa a 7ª posição do cenário nacional. A última avaliação de 2019, Mato Grosso do Sul alcançou a pontuação de 4,2. E não ficou distante do primeiro, que foi Goiás, que ficou com 4,7 na avaliação do IDEB. Então, Mato Grosso do Sul hoje ocupa a 7ª posição dentro do cenário, fruto desse investimento, mas podemos subir, podemos fazer mais, né? Eu faço aqui um parênteses, a meta para 2022 nessa pontuação era que o Brasil chegasse na média 6, dentro da avaliação de IDEB. O primeiro colocado do Brasil está com 4,7, Mato Grosso do Sul 4,2. Então a gente está longe da meta que foi acordada lá atrás, que era para alcançarmos, que é um índice que é observado nos países de primeiro mundo, né?
Muito pode ser feito. Tivemos aí, nos últimos 2 anos, né, essa situação agravada por questão da pandemia, as crianças que não puderam ir para a sala de aula. Isso é uma preocupação de todos os gestores da área da educação. Então, ações estão tendo que ser implementadas para buscar, né, resolver esse problema que foi gerado, que tem também reflexo no médio e no longo prazo. Mas nós tivemos 4,2%. A gente observa, Dani, que nos últimos 10 anos, Mato Grosso do Sul subiu do índice, no IDEB, de 3,7% para 4,2%. Então, no nosso grupo, a gente, né, é um clichê, mas a gente sempre conversa internamente, tem que pensar fora da caixa. O que fazer para ajudar? Para apresentar uma proposta para buscar solução para um problema. Pois é, porque eu estou pensando aqui como apresentar uma proposta de redução de impostos diante de toda essa preocupação que você trouxe desde o início aí da sua coluna, né? Mostrando quais os impactos que uma redução de impostos não planejada pode causar em uma área como a educação. Você justamente mostrou isso. E aí, tem como fazer uma proposta de redução de Dani, tributo? a gente hoje está abordando aqui a questão da educação. Nos nossos estudos, Sindifiscal, preocupado com isso, né, os nossos colegas ali, a gente propõe uma redução de até 6% de todos os setores que envolvem a economia do Estado. Setor primário, secundário, né, o setor de serviços. Mas, no todo, a gente vem apresentando um planejamento para essa redução, mas de olho na lei de responsabilidade fiscal, de forma a não comprometer os recursos necessários para a manutenção. E é o caso específico aqui da educação. Como proposta no setor da educação, a gente não está vinculando hoje aqui no nosso bate-papo reduzir impostos para gerar mais empregos. A gente está buscando hoje aqui apresentar uma proposta do todo, né, da redução da carga tributária de todos os setores da economia, mas de olho na lei de responsabilidade fiscal. Porque o que a gente chamou a atenção hoje aqui é que a redução forçada, né, por uma ação que veio de Brasília, isso provocou um impacto imediato sem o planejamento prévio necessário para garantir a manutenção desses recursos. Eu falei que a gente está crescendo o investimento em educação 15% ao ano. Então a gente tem um investimento garantido. A arrecadação do ICMS está vindo nessa ordem, porque uma coisa está atrelada à outra. Subiu o ICMS, repassa para a educação. Quer dizer, cada estado tem a sua realidade, tem a sua receita. O que não dá é para vir uma ordem de lá de cima determinando para todo mundo como se a realidade fosse igual de estado para estado. Né? Exatamente. Ó, o financiamento da educação no estado. Hoje, orçamento 2022. 1 bi sai do Tesouro. 1 bilhão. Aí tem uma cota parte estadual lá que é do salário de educação, pequena, 46 milhões. 128 milhões está previsto no orçamento que vem de Brasília, convênios e transferências diversos. E mais 1 bi 200 do Fundeb. Então a gente tem para esse ano um orçamento de 2,4 bilhões. Esse Fundeb, que é o maior peso aqui, metade praticamente do Tesouro e metade do Fundeb para custear a educação, 78% que está dentro desse Fundeb vem do ICMS. 78%. Então veja o impacto que a nossa arrecadação do ICMS tem diretamente aí essa correlação com a formação dos recursos para a educação. Então, se preocupa, né? Bom, então a gente tem essa situação aí, de acordo com a lei complementar, né, que estabelece aí esse teto de 17%. Isso impacta a educação e vale para todos os estados nesse momento. E você justamente explicou para a gente por que isso não é o ideal. E o que é o ideal? Você falou aí de 6%, né, para todos os setores aqui em Mato Grosso do Sul, então, dessa redução na carga tributária. Como essa redução de 6% aí impacta diretamente na educação aqui em Mato Grosso do Sul, dentro da proposta de vocês do Sindifiscal? Dani, a gente talvez... Isso em números, né? Como é que isso vai... Tá, a gente abrir o formato 100%, tudo aquilo que a gente vem desenhando para o Estado, a gente vai precisar de alguns programas para poder falar sobre isso, né? Mas recurso da educação, o que cabe aos gestores é uma engenharia necessária a garantir esses recursos. E a preocupação específica na educação, que é talvez um dos maiores problemas hoje do Estado, que você bem colocou, isso é um problema, um problema que seria bom se não fosse trágico, que é você ter postos de trabalhos abertos, mas não ter mão de obra qualificada para poder estar atendendo e realmente alcançando aí o pleno emprego. Não ter aí a média aí de 6%, 7% da população desempregada.
Mas eu digo, nesse cenário de redução de 6% na carga tributária para todos os setores aqui em Mato Grosso do Sul, quanto sobraria para a educação dentro dessa proposta de vocês? Por lei, 25% dos tributos da arrecadação do Estado tem que ir para a educação, falando a grosso modo. 25%. Então, a nossa proposta de redução de 6% seria feita, logicamente, mas mantendo os compromissos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente está num cenário aí de 2 bi de superávit, sobrando dinheiro em caixa, e num cenário também de escalada na média de 15%, tivemos ano que subiu 25% a arrecadação de ICMS. Em reais, a gente pode falar alguma coisa nesse sentido? Em reais, a gente pode falar, Dani, que essa preocupação dessa perda aí de até 200 milhões em função da lei complementar que foi aprovada, essa perda de 200 milhões, existe sim condições, aí os técnicos têm que se desdobrar em cima disso, para garantir a manutenção desse recurso. Suprir de outra forma. A gente pode reduzir a carga tributária, mas dentro de um planejamento, como a gente está colocando, havendo superávit, então está sobrando dinheiro, e dentro de um cenário de crescimento da arrecadação. Então, isso sendo implementado, né, de uma forma gradativa, a gente consegue reduzir carga tributária sem gerar os impactos. O que aconteceu com a Lei Complementar 194 foi ser feito, como eu disse, sem planejamento, né, e pegando os estados de surpresa e tendo que se adequar. Mas é possível fazer. Mas no dinheiro da educação a gente não pode mexer. Isso é premissa. E o investimento desse dinheiro da educação? O investimento, existe um planejamento, os técnicos, temos uma secretária que está à frente hoje dessa pasta, que vem realizando um trabalho excelente. E o que a gente tem aqui para contribuir, como proposta do Síndico Fiscal, a gente estudou soluções possíveis, pensando fora da caixa, como a gente colocou aqui, foi a criação uma sugestão para a criação de um prêmio de produção educacional. A gente coloca isso dentro da cultura que nós vivemos. Dentro da máquina pública hoje, nacional, eu digo, todos os estados, a União, a gente observa uma qualificação muito grande justamente no setor fazendário. Desde a exigência para preenchimento das vagas por concurso público, que são processos seletivos bem exigentes, então se qualifica uma mão de obra, e são profissionais que entram para a vida pública trabalhando debaixo da cultura de produção, de produtividade fiscal. Parte da remuneração nossa, dos profissionais da área fazendária, vem de uma produção, está atrelado ao desempenho. Isso também a gente observa numa cultura na iniciativa privada. As indústrias, as empresas trabalham dentro de uma premiação pelos resultados. Então isso é saudável, né? Essa cultura é saudável. Então, dentro daquilo que nós já vivemos, a gente coloca para a sociedade, para o próximo governante, um prêmio de produção educacional. E como seria isso? A gente observou aqui, dentro do nosso bate-papo, que Mato Grosso do Sul hoje vive uma realidade de 4,2 a média alcançada dentro do IDEB. Esse IDEB ele é aferido a cada 2 anos por uma prova que a gente chama ela de SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que basicamente ele vai mensurar índice de aprovação e vai avaliar também o desempenho nessa prova que é aplicada em toda a rede, né, toda a rede escolar. Mato Grosso do Sul, então, hoje dentro de um cenário de 4,2 no IDEB, de nota alcançada, de uma meta que tinha sido pactuada lá atrás, que era para a gente estar vivendo hoje em 6. Seria aí a nota dos países de primeiro mundo. Então, dentro desse cenário, o Síndico Fiscal tem também uma proposta. Atrelarmos, né, conseguimos mobilizar a rede de professores, que é quem faz acontecer, é quem faz gerar o resultado nesse setor. São os profissionais, né, que nós contamos, né, é a base da nossa sociedade. Eu, como professor, tenho orgulho disso. A gente tem a oportunidade de transformar a sociedade, transformar a vida do cidadão, desenhar o futuro das famílias do nosso país. Então, isso está na mão dos professores. Colocarmos os nossos professores dentro desse cenário também de premiação por essa produção educacional. De olho, e esse prêmio, de olho nessas metas, e esse prêmio, ele sendo contemplado, sendo uma remuneração complementar aos professores em função das metas batidas dentro do Fundeb. A gente vive hoje, Dani, só complementando aqui os dados, 398 escolas, temos uma equipe de 198 mil professores e um salário médio, Dani, de R$
R$ 562. É o salário médio hoje de um profissional da educação aqui no nosso estado. Dentro disso, dentro da arrecadação que a gente vem falando que é possível, um crescimento só na educação investindo 16% ao ano de crescimento, a gente vem observando. Então tem recursos para a educação, podermos desenhar um modelo que a gente tenha condições de premiar esse nosso professor, que está lá na linha de frente, para ele estar tendo um estímulo a mais, porque professor é sacerdócio, ele faz porque gosta, ele está em sala de aula, ele não olha apenas por um aluno, ele olha para um profissional, ele olha para uma família que vai ser formada daqui a alguns anos e está passando ali pela mão dele. A gente poder, com esse prêmio de produção educacional, gerarmos aí um estímulo a mais para esse profissional da educação, esse professor está sendo premiado em função dessas metas que eles possam estar batendo. E a gente lá na Fazenda, buscando garantir os recursos para continuarmos o financiamento da nossa educação e transformarmos Mato Grosso do Sul em um país de primeiro mundo também na educação. Glauber Aguiar, diretor do Observatório Econômico do Sindifiscal, conversando aqui com a gente dentro da coluna Menos Impostos, Mais Empregos. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Dani. Até a próxima semana. 9h30 em Mato Grosso do Sul.